Olá, me chamo Victor Matheus Souza Silva, certo? E falarei um pouco sobre o relatório do laboratório 3 de Eletricidade Aplicada, chamado Análise de Circuitos em Corrente Alternada, ministrada pela professora Jossana Ferreira, certo? Inicialmente aqui ela faz um contexto breve sobre a utilização de filtros, né, que é o que o nosso tema principal vai tratar, certo? Fala um pouco sobre os tipos de filtro existentes. Iremos lidar ou focar basicamente no filtro passa-faixa, que é o filtro de interesse neste laboratório. A primeira etapa aqui foi a escolha da topologia, né? Eu poderia escolher um filtro passa-faixa em paralelo ou um filtro passa-faixa em série, certo? No meu relatório, que aqui está o início dele, certo? Como o trabalho foi dividido, certo? Sumário. Eu fiz a escolha do filtro passa-faixa em série, certo? Em que aqui eu tenho a minha tensão de entrada, tensão de saída, L representando o indutor, C o capacitor e R a resistência, certo? Então eu escolhi essa topologia para trabalhar. No segundo caso, ou no segunda parte do roteiro, ela precisa fazer o cálculo do ganho, certo? E que ela dá algumas informações interessantes. Ela fala que ela precisa que esse ganho seja de aproximadamente 70,7%, que é justamente uma relação que envolve a minha tensão de saída dividido pela minha tensão de entrada, certo? E a gente encontrou aqui, certo, por meio de manipulações, certo, em que a expressão, certo, da tensão de saída pela tensão de entrada, ela pode ser dada por essa expressão aqui, ok? A terceira parte do relatório, ela pede para que a gente localize as frequências de corte inferior FCI e a frequência de corte superior FCS, que foram tabeladas lá abaixo no roteiro, certo? E as minhas frequências, certo, obtidas foram a frequência de corte inferior igual a 5.570 Hz e a frequência de corte superior de 7.894 Hz, certo? Ao que ela pede que seja feita? Certo? A gente pede que ela pede que sejam encontrados os valores de RCL de tal forma que o módulo da expressão do ganho seja 1 sobre raiz de 2 ou 70,7%, como já dito anteriormente, certo? E diz também que a expressão do módulo do ganho em função da frequência é uma equação de segundo grau, certo? Cujas raízes são exatamente os valores de FCI e FCS, o que a gente vai mostrar aqui, certo? Que foi encontrado na questão. Primeiro passo, a gente pegou a relação de VO por VI e começou a manipular. Tiramos o MMC, começamos a fatorar a expressão. Até que fatoramos, certo? E encontramos então a função de transferência para o filtro passa-faixa, certo? Que é um valor, certo? De um número complexo, pois tem a existência desse J aqui, certo? A gente sabe também, certo, que o ganho de tensão, ele é basicamente o módulo da função transferência. Então pegamos essa expressão aqui e simplesmente jogamos esse J fora, certo? E descobrimos que o ganho de tensão pode ser dado por essa fórmula. Como o relatório pede que o ganho seja de aproximadamente esse valor, igualamos a expressão que encontramos para o ganho para com esse valor aqui. E começamos a manipular mais uma vez a equação. Elevamos ao quadrado, passamos elementos para lá, para cá e encontramos essa expressão aqui, certo? Que vão gerar, basicamente, por ter o mais ou menos aqui, vão gerar duas equações do segundo grau, certo? Que pode ser vista nessa parte aqui, certo? Em que se tiver difícil de visualizar, isso aqui seria basicamente um ax quadrado mais bx mais c. Seria basicamente esse formato aqui, a equação de segundo grau. Como a expressão do ganho é de segunda ordem, vamos obter também duas soluções para FCI e FCS, certo? Aqui estão as duas relações para FCI e FCS, certo? Isso aqui é basicamente aquela relação que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Aí eu tenho uma expressão do segundo grau para a frequência de corte inferior e para a frequência de corte superior. O que iremos fazer com essas duas equações? Iremos manipulá-las, certo? Para que possamos encontrar o valor de RCL, certo? E a gente vai observar um pequeno probleminha, certo? Após manipular aqui, fazer a manipulação da primeira equação, encontramos esses valores aqui. Ao manipular a segunda equação, encontramos essa equação aqui também. Vai acontecer que iremos ter duas equações com três incógnitas. Então, arbitrariamente, precisamos atribuir um valor ou para R, ou para L, ou para C, certo? O valor que eu escolhi adotar foi o valor de C. Eu escolhi que a capacitância era igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday, certo? Atribuindo esse valor arbitrário, certo? Agora eu posso encontrar o valor de R e o valor de L.
certo? Eu cheguei a essa expressão aqui, certo? L vezes a frequência angular de corte superior ao quadrado, menos frequência angular de corte inferior ao quadrado, menos R e por aí vai, certo? Eu preferi pegar o quê? Dizer que R era igual a algum valor dependente de L, certo? Aqui na hora da substituição ficou 2π vezes a frequência de corte superior e 2π vezes a frequência de corte inferior, pelo fato de ser frequência angular. Então eu preciso multiplicar pelo 2π. Encontrei esse valor para R. Pegando esse valor e substituindo na primeira equação, né, iremos conseguir encontrar o valor de L, que é o valor da indutância. E eu encontrei que era 5,76 vezes 10 a menos 4 Henry. Certo? Encontrado esse valor, eu volto para a equação de cima e encontro o valor da minha resistência, certo? Que é de aproximadamente, certo? 8,41 ohms. Agora eu tenho os três valores encontrados, o valor de R, o valor de C e o valor de L. O que eu vou fazer? Vou testar se os valores encontrados estão coerentes com o ganho que o relatório ele me pede que seja considerado. O relatório pede que seja considerado um ganho de aproximadamente 0,707. E aqui, nesse caso, substituindo os valores da frequência de corte inferior e a frequência de corte superior e substituindo os valores de C, de RCL, certo? Eu encontro valores aproximadamente iguais. Então, significa que os cálculos que fizemos estão coerentes com o que era desejado. A próxima parte é a parte da simulação, em que ela pede para considerar uma primeira condição, certo? Em a primeira condição, ela pede para considerar, certo, uma fonte de tensão na entrada de 100 volts e essa essa fonte de tensão ela vai ter uma frequência no meio da faixa de passagem. Ou seja, eu pego minha frequência de corte inferior, somo com a frequência de corte superior e divido por 2 e eu tenho a minha frequência de corte de meio de passagem, né? Que foi dada por 6.732 Hz, certo? Na simulação, o que a gente consegue observar aqui? Certo? Que eu tenho que esse valor colocado aqui pela minha fonte de tensão é um valor que está no meio do filtro passa-faixa. Ou seja, o que é de se esperar é que tudo que seja colocado na entrada, ele passe integralmente na saída. Essa é a função do filtro passa-faixa se ele estiver dentro da faixa de passagem. E o que se espera foi justamente o que aconteceu. Eu tenho uma tensão de 100 volts entrando e uma tensão de aproximadamente 100 volts saindo. Tem a mesma frequência entrando, aproximadamente a mesma frequência saindo. E assim como o valor de RMS, também que é um valor esperado. Então, tudo que entrou, passou e nada foi atenuado na primeira condição. A segunda condição, nós temos o quê? Nós temos a mesma tensão, né, com a mesma frequência de meio de passagem, só que agora eu adicionei um ruído, certo? Esse ruído vai ter uma fonte de tensão também de 100 volts. Só que eu vou ter três situações possíveis. A primeira situação, certo? Ele pede que eu adicione um ruído com 1/10 da frequência de corte inferior. Ou seja, eu peguei FCI, dividi por 10 e encontrei que esse ruído tinha aproximadamente 557 Hz, certo? E o que aconteceu na simulação? Aconteceu que por esse valor ser um valor bem abaixo da faixa de passagem que o filtro permite passar, esse valor aqui foi integralmente ou quase que por completo atenuado na saída do meu sistema. Ou seja, entrou 220 volts, que cada um deles 100 daqui e 100 daqui, e saiu aproximadamente 100, ou seja, esse sinal foi completamente atenuado na saída, como era de se esperar, pois o filtro não permite passar valores fora dessa faixa, certo? Na segunda situação, nós temos o quê? Uma frequência de ruído sendo 10 vezes a frequência de corte superior. Ou seja, eu peguei 7.894 e multipliquei por 10, certo? Encontrei esse valor aqui, certo? Que foi adicionado na entrada do meu sistema, certo? Com essa frequência. Como essa frequência é uma frequência muito maior do que a faixa de frequência que o filtro permite passar, o que era de se esperar é que esse ruído fosse completamente atenuado. Foi também o que aconteceu. Certo? Então, temos aqui 200 volts na entrada e eu tenho que saindo apenas 100, ou seja, somente a frequência de meio de passagem, certo? Que passou por esse filtro, o restante foi completamente atenuado, certo? E uma última situação, nós temos o que? Nós temos um valor qualquer dentro da faixa de passagem, porém diferente da tensão de entrada, certo? Então eu botei aqui 7.000 Hz, certo? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que, por serem dois valores que estão dentro da faixa de passagem, esses dois valores foram somados e os dois passaram pelo filtro, certo? Eu tenho 200 aqui na entrada, eu vou ter 200 na saída e a frequência é aproximadamente igual a essas duas. E a conclusão é de que a gente conseguiu aprender
um pouco mais sobre filtros, né, e sobre a aplicação na prática, como é o comportamento de circuitos, graficamente falando, e como o circuito ele filtra ou ele atenua um determinado sinal a uma dada taxa de frequência. Obrigado.